Capítulo 42, 1 se igualando a 100. O que você quer dizer? Vendo a seriedade de Sumei, Shufeng também entendeu que aquelas pessoas não deviam ser incomuns. Se eu não estou enganada, aquele gordo é chamado Liu Man. Embora ele esteja apenas no 3 graus nível do domínio espiritual, ele realmente é o líder da Aliança Liu. Essa Aliança Liu não é comum. Eles têm pelo menos 100 membros e entre eles, há 2 experts do 7 graus nível. Com as muitas alianças em toda a corte interna, a Aliança Liu está no mínimo no top 10. Existe uma razão pela qual uma aliança lixo como a Aliança Liu possa recrutar tantos membros. Você sabe com quem eles contam? O quê? Seu avô, Liu Shenzhen, é o administrador do Departamento de Punição da Corte Interna na Escola Dragão Azul. Desde que eles não matem na corte interna, ninguém irá investigar qualquer crime que os membros da Aliança Liu virtualmente cometam. Esse é o porquê deles agirem tão agressivamente. Sumei explicou. Por que você está me dizendo isso? O olhar de Shufeng se tornou mais pesado. A Aliança Liu não são pessoas que você possa provocar. Mas, eu posso ajudar você desde que você se junte à Aliança Alada. Sumei sorriu e disse. Nós somos ambos humanos e não existe ninguém que eu não possa provocar. E ainda, você entendeu algo errado. Não sou eu que estou provocando eles, são eles que estão me provocando. Eu agradeço suas boas intenções, mas esse é um assunto da minha família. Como um homem, eu quero resolver isso eu mesmo. Depois de dizer isso, Shufeng gritou para Shugao, Shugao, mostre o caminho. Ok. Depois da resposta alta de Shugao, eles rapidamente correram na direção da Aliança Liu. Esse cara realmente é um bastardo. Sal e óleo simplesmente não se misturam com ele. Olhando para as costas de Shufeng e Shugao, Sumei fez um bico com sua boca. Mas depois de um rápido momento de hesitação, ela continuou seguindo eles. Numa certa área da corte interna, havia uma grande residência. Era a casa de Liu Man e também os arredores da Aliança Liu. Nesse momento, fora da Aliança Liu haviam centenas de discípulos da corte interna que estavam reunidos e o número de observadores continuava crescendo. Por causa que na frente das grandes portas da Aliança Liu, havia uma dezena ou mais de discípulos pendurados lá. Suas carnes estavam expostas e seus sangues frescos cobriam seus corpos. Algumas pessoas já tinham desmaiado. Essas pessoas eram Xu Wei, Xu Shen, Xu Zhen e outros. Rápido, olhe. A Aliança Liu está se exibindo novamente humilhando discípulos dessa maneira. Ninguém vê isso? Ver isso? Quem vai lidar com isso? O administrador do Departamento de Punição da Corte Interna é o avô de Liu Man. Quem se atreve a lidar com ele na Corte Interna? Ele é como um pequeno governador na Corte Interna. SHH, quieto. Se você deixar a Aliança Liu ouvir isso, então você irá acabar como essas pessoas. Infelizmente essas duas garotas são tão bonitas, mas eu temo que elas irão ser arruinadas por Liu Man. Os discípulos que os observavam ficaram bravos, mas não se atrevem a falar em nada. Embora com todos os poderes das alianças na corte interna, a Aliança Liu não era mais forte, mas seu suporte realmente era grande. Droga! Aquele Liu Man está procurando pela morte. Bem nesse momento, Shufeng e os outros chegaram rapidamente. Vendo a família Shu que estavam horrivelmente machucados, Shufeng não conseguiu controlar sua raiva e seguiu direto na direção da Aliança Liu. Pare! Esses são os arredores da Aliança Liu. Não é permitida a entrada para os não-membros da Aliança Liu. Vendo alguém chegando perto, um membro que vigiava os portões da Aliança Liu gritou alto. Dane-se você! Shufeng saltou e chutou aquela pessoa para o chão. Depois disso, Shufeng pegou essa pessoa pelo colarinho e socou seu rosto 3 vezes com 3 bangs. O rosto daquela pessoa ficou cheio de sangue e seu nariz quebrou. Depois disso, Shufeng acenou seu braço e lançou aquela pessoa como um saco de areia para o ar. Depois de uma bonita curva, ele aterrissou no pátio da Aliança Liu. Pessoas da Aliança Liu, escutem. Soltem rapidamente Shuyu e Shushuel ou então eu irei esmagar sua aliança. A voz de Shufeng era como um trovão. Sem mencionar os observadores perto, mas até mesmo as pessoas dentro das residências na Aliança Liu puderam ouvir claramente. Droga! Quem é aquele cara? Ele ousa desafiar a Aliança Liu dessa maneira? Eu não sei.
Eu nunca o vi antes, mas olhando sua idade ele parece ser um discípulo novo desse ano. Realmente um bezerro que acabou de nascer não tem medo de um tigre. Ele ousa desafiar toda a Aliança Liu sozinho. Parece que ele está cansado de viver. Muitas pessoas fizeram um tributo para Xu Feng enquanto eles sentiam que ele estava fazendo o mesmo que procurar pela morte. Nota, um bezerro que acabou de nascer não tem medo de um tigre igual, não tem noção do perigo. Realmente, bem quando Xu Feng terminou de falar, as portas da residência da Aliança Liu abriram violentamente. Um total de 100 pessoas correram para fora agressivamente. Essas pessoas ainda eram jovens e todas eram altas. Suas forças também não eram fracas. O mais fraco estava no 4 graus nível do domínio espiritual, o mais forte está no 6 graus nível. Quem foi o bastardo que ousou agir tão selvagemente na Aliança Liu? Quebrem ele! Uma das pessoas olhou para o pátio e viu o membro que tinha seu nariz quebrado e os olhos inchados. Ele não disse nada e correu na direção de Xu Feng. Hoje, aqueles que se atrevem a me bloquear irão receber as consequências. Enquanto ele encarava os perto de 100 membros da Aliança Liu, o raivoso Xu Feng não recuou um milímetro. Ele era como um tigre louco e saltou para o meio do exército da Aliança Liu. Os ataques de Xu Feng eram extremamente violentos. Aqueles que eram pegos por ele, os ferimentos mais leves eram ferimentos graves, e os com ferimentos graves perdiam a consciência instantaneamente. Cada movimento tirava sangue e ele era imparável. Na frente dele, não importa se estivesse no 4 graus ou 6 graus nível, nenhum deles era capaz de levar um ataque seu. Num instante, todos os tipos de gritos de dores soavam por todos os lados. Céus, quem é esse cara? Como ele é tão forte? Ele é muito louco. Tão jovem e já é tão cruel. Aquela intenção de matar realmente vai direto para a alma e aterroriza as pessoas. Xu Feng massacrou a Aliança Liu em um instante. Com um piscar de olhos, toda a Aliança Liu tinha sido completamente derrotada. Todos gritaram de surpresa e até mesmo alguns observadores tremeram de medo. Quanto àqueles 100 jovens rapazes, como eles eram membros da Aliança Liu que aterrorizavam as pessoas com seu nome. Na frente de Xu Feng, eles simplesmente eram um grupo de algum tipo de ovelhas pequenas. Na frente de um tigre, até lobos iriam ser submissos, na frente de demônios, até pessoas mais iriam se tornarem gentis. Esse cara. Eu continuo subestimando ele. O par de lindos olhos de Sumei estavam secretamente brilhando enquanto ela estava num canto no meio da multidão que estava assistindo à aniquilação de Xu Feng. Seu doce rosto já não estava mais calmo. Sem mencionar sua força para se esquivar, mas ele já era tão violento naquela idade. Mesmo se fosse Sumei, ela não iria ser capaz de fazer aquilo. Depois de tudo, eles ainda eram jovens. Mas Xu Feng fez. Se não fosse pelas regras da Escola Dragão Azul, Sumei não tinha dúvidas que Xu Feng teria matado todas as pessoas lá. O que também significa que a mente de Xu Feng continuava clara. Mas para ser capaz de permanecer com uma mente clara sob uma situação feroz como aquela, aquilo dizia ainda mais do assustador Xu Feng. Se ele já era dessa maneira naquela idade, o que iria acontecer depois que ele crescesse? Naquele instante, Sumei teve um entendimento completamente diferente de Xu Feng.